Daremos início hoje ao estudo da lição de número 12, do terceiro trimestre de 2022, cujo título é Morrer como Semente. O apóstolo João, com relação a morrer, ele deixou escrito o seguinte, no livro de João, no capítulo 12, versículo 24, ele falou o seguinte: em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito ou muitos frutos. Então, o que eu entendo, irmão? Você tem a semente do evangelho dentro de você. Se essa semente morrer, ou seja, se você morrer, mas como assim? Se você morrer para o pecado, você certamente dará muitos frutos. Jesus descreveu o grão de trigo morrendo como nossa submissão à vontade divina. Primeiro, existe a queda, O grão cai, a semente é plantada, Só que ela não tem o controle sobre o solo que fecunda e o pressiona. Segundo, existe a espera. Uma vez no solo, ele não pode imaginar o que acontecerá, pois é apenas um grão de trigo, Então, terceiro, existe a morte. Esse grão deve morrer, isto é, deve abandonar o que sempre foi para ser transformado. Então, veja bem, esse grão, ele seria a nossa vida, o nosso ser, Então, nós temos que morrer, como disse a lição aqui, Ele deve ser transformado para se transformar, logicamente, com perdão da redundância, numa planta frutífera, Aí surge uma pergunta, meu irmão? Como nós podemos aplicar essa analogia do grão de trigo à nossa vida? Pense nisso que você vai chegar a uma conclusão, quem sabe, que agradará tanto você como a Deus, tanto a Deus como a você. Perfeito, meu irmão? Submissão para o serviço. Eu pergunto a você, você se considera submisso? Pois é, temos que pensar nisso, Na nossa cultura atualmente, quando se fala de direitos, a gente é levado sempre a querer exigir nossos direitos, não é verdade? E quando eu vou lá no livro de Filipenses, por exemplo, no capítulo 2, de 5 a 9, eu tenho ali bons exemplos que nos mostram o que é ser submisso, o que é ser humilde, o que é renunciar a alguma coisa, renúncia, serviço, enfim. Contudo, isso é bom, a gente exigir nossos direitos. Mas aqui, espiritualmente falando, Deus pode nos impedir, ou nos forçar, quem sabe, a abrir mão de nossos direitos, não é isso? Deus pode fazer isso, a fim de servir apenas o Pai, E não esqueça você que eu estou falando aqui espiritualmente, irmão? Muitas vezes você tem um trabalho para fazer, você deixa tudo de lado. Por quê? Porque você tem um compromisso na igreja. Você vai servir o Pai.
né? Então tem várias possibilidades. Eu estou dando aqui apenas um exemplo, né? Esse processo de renúncia, ele pode ser difícil, né? Mas eu aconselho você a ler o que está escrito lá no capítulo 2 de Filipenses, né? De 2 a 9, de 5 a 9, aliás. Ali de 5 a 8, né, nós vemos como Jesus fez isso, né? Primeiro, Jesus, ele se destituiu ou desistiu, né, de sua igualdade com o Pai, não é isso? E ele se mudou para a terra em forma de homem, passando aqui todas as agruras que nós passamos, que os homens da época passaram, né? Dois, ele não veio como alguém grandioso, né? Tá aí um exemplo mostrando sua humildade, né? Mas veio como servo de outros homens. Tá lá em Filipenses 2, versículo 7, né? E posso dizer ainda, meu irmão, que Jesus, nessa passagem de Filipenses, nos diz ali que Jesus foi também obediente. E ele foi obediente até a morte, né? E morte de cruz, meu irmão. Você conhece a história, você sabe o que ele passou naquela morte, né? Todo aquele processo, né? Se quiseres, passe de mim esse cálice, Pai, e tal, todavia faça a sua vontade, etc e tal. Mas ele foi mesmo obediente, morrendo aquela morte horrível, né? Sendo chicoteado e tal, até a morte, né? Em morte de cruz, né, meu irmão? Faça uma autoanálise aí. Você pode ver em quais aspectos esse exemplo de Jesus pode ser modelo para a nossa vida. Ver se encontramos alguma coisa como modelo para nós. Se nós fazemos alguma coisa pelo menos parecida, assim, né? Em termos de humildade, flexibilidade, né? Submissão. São coisas que nós precisamos pensar, né, meu irmão? Dar o nosso exemplo, andar como pessoas diferentes, né? Fazer a diferença no nosso meio, não é isso? Até a próxima, um abraço para você e o meu irmão agora passará mais um pouco da lição para você, tá bom? Um abraço, boa semana e até lá! Morrer antes de conhecer. Esse é o título de hoje. O que seria morrer antes de conhecer? Será que seria uma mera precipitação? Alguns afirmam que largariam tudo, sacrificariam tudo, se conhecessem a vontade de Deus. O verso de referência dessa passagem está lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Acompanhe comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto racional. Toda vez que nós adoramos a Deus, o equilíbrio deve prevalecer. A precipitação terá que ser descartada. Usar a razão, usar a coerência, usar o bom senso. Saber exatamente o que nós estamos fazendo naquele momento que buscamos uma conexão mais intensa com Deus. Isso é muito importante. De que adianta um culto baseado exclusivamente na emoção, exclusivamente na empolgação? Será que nós temos, dentro desse cenário, condições de mantermos focados e conscientes daquele momento de oração?
daquele momento de adoração. Pense com muito carinho nisso e reflita nesse tema. Próximo tema, disposição para ouvir. Parece que nós gostamos muito de falar, colocar as nossas ideias, de repente impor os nossos pensamentos. Mas o quanto estamos preparados para ouvir, escutar as outras pessoas? E esse tema nos chama justamente a atenção para esse fundamento. Desenvolver a capacidade de ouvir. E como é bom quando nós conseguimos ouvir e, através da escuta, aprender e nos desenvolvermos. Preste atenção no verso que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Olha só, nós temos aqui a disposição de Samuel em escutar. Ele abre o coração e diz: Senhor, pode falar porque o teu servo ouve. Será que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estão receptivos à palavra de Deus? Será que assim como Samuel, nós temos condições de dizer: Senhor, fala, porque eu estou disposto a ouvir? Feliz é aquele que ouve, aquele que compreende e tem paciência para perceber a palavra de Deus, para se sensibilizar com tudo aquilo que Deus tem dito, com tudo aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos entrando na 12ª semana desse trimestre. E nessa semana, vou estudar com vocês os dias de quarta-feira e de terça-feira. O título da lição dessa semana é Morrendo como a Semente. Nós vamos aprender que nós dependemos de Deus sempre e não devemos ser autossuficientes, muito menos orgulhosos de evitar a ajuda de Deus. Eva, na sua vida, na sua tentação lá no Éden, não foi simplesmente porque ela duvidou da palavra de Deus que ela pecou. No cerne do problema estava a sua crença de que tinha sabedoria suficiente para decidir sobre si mesma o que era bom e o que era certo. Ou seja, ela confiou nela mesma. Mas a lição tem mais um outro exemplo, que é de Saul. Em 1 Saul 13, de 1 a 4, Saul, que começou de uma forma humilde, dependendo de Deus, quando ele foi levado ao trono, todas as suas vitórias ele colocava na credibilidade de Deus, mas com o passar do tempo, suas vitórias foram acontecendo e ele começou a acreditar que era pelo sua força, sua sabedoria que ele estava vencendo a guerra. E ali, quando os filisteus os cercou para atacá-los, ele tinha que esperar Samuel chegar para apresentar o holocausto a Deus. Mas na sua autossuficiência, Saul deu um tempo, Samuel não chegou e ele mesmo, como rei, assumiu a condição também de sacerdote. E ele ofereceu o holocausto ao Senhor de forma errada, porque ele não confiou em Deus, ele não teve suficiência para entender que Deus é que comandava todas as coisas. E ele, por conta e risco, ele tomou a decisão e ofereceu o holocausto. Logo em seguida que Samuel chegou, Samuel perguntou: o que tu fizeste? E veja que ele ainda ficou bravo com Samuel, porque Samuel o repreendeu, porque ele achava que o que ele fez não estava errado, ele confiava que, como rei, ele poderia fazer o que ele queria, e ele não confiava em Deus. A lição diz aqui que Saul ele estava vendo a dispersão de suas tropas,
e a ausência de Samuel. Ele, vendo tudo aquilo acontecer ao seu redor, ele não confiou em Deus, confiou na sua força. Também mudou do eu disse para oferecer. Ele sentiu compelido a oferecer o sacrifício, sentiu que ele poderia fazer aquilo que era obra no caso, do sacerdote. Nós podemos entender mais uma vez que Saul estava errado. Saul tinha falhado em resistir à prova de fé na difícil situação em Gilgal. O que acontecia ali? O povo dos filisteus tinha cercado, como nós vimos já, o acampamento dos israelitas. Eles, com medo, até se esconderam, porém, eles esperavam que viesse o profeta Samuel, como ele veio, para fazer sacrifícios, apresentar um sacrifício ao Senhor, a fim de que o Senhor lutasse pelo povo de Israel. Essa era a decisão. O povo dependia de Deus, e quanto eles dependeram de Deus, Deus deu a vitória a eles sobre os inimigos. Porém, Saul resolveu que ele, na demora de Samuel, ele resolveu que ele poderia oferecer o holocausto. As consequências foram trágicas. Quando foi repreendido pelo profeta em Gilgal, Saul não viu grande pecado na conduta que tinha adotado. Ele não foi humilde para reconhecer que ele errou, que ele falhou, que ele não esperou, e ele perdeu o seu reino por causa da sua falta de paciência e por causa da sua autossuficiência. Queridos, examine a nossa vida, examine a tua vida. Você tem esperado por Deus? Você aguarda uma resposta de Deus para tomar decisões? Você tem orado e esperado que o Senhor fale para você o que você deve fazer, qual a sua decisão, sem se antecipar à vontade do Senhor? Lamentavelmente, Saul foi destituído do seu cargo, do seu reino. Mesmo que ele não aceitasse, mesmo que ele ficou de mal com o profeta, evitando o profeta, ele, na sua consciência, lá no fundo, ele tinha consciência de que ele tinha errado diante de Deus. Essa prova de Saul é a nossa prova diária. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não precisamos antecipar nada, não precisamos ser autossuficientes, achando que eu posso, como sou ancião de igreja, eu posso tomar essa decisão. Não, nós devemos sempre confiar em Deus, porque Deus é todo-poderoso, é onisciente, é onipotente, é onipresente, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Que nós possamos confiar no Senhor e deixar que o Senhor guie a nossa vida hoje e sempre. E a minha oração e a minha oração por mim e por vós. Amém. A lição de quinta-feira, ela nos fala sobre substitutos. Continuando nessa linha de que nós precisamos depender de Deus para termos uma vida feliz aqui nesse mundo, a submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossas próprias forças. Ou seja, a submissão à vontade de Deus ela é enfraquecida quando nós confiamos nas nossas próprias forças, ou seja, decidimos, assim como Eva, tomar uma decisão sozinha de comer o fruto, assim como Saul de não esperar a Samuel para oferecer o holocausto a Deus, e assim como nós também fazemos no nosso dia a dia. Aqui na lição tem 3 substitutos que podemos usar no lugar de Deus. Vejam. Primeiro, usar lógica humana ou experiência passada quando precisamos de uma nova revelação divina. Bloquear os problemas de nossa mente quando precisamos de soluções divinas. Fugir da realidade e evitar Deus quando precisamos da comunhão com Ele para obter poder divino. O povo de Israel estava precisando reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. Zorobabel era o homem encarregado disso. E quando ele sofria grandes opressões e grandes dificuldades para poder construir novamente o texto, lá em Zacarias 4, versículo 6, diz assim: Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não evitou a oposição à construção do templo, nem poupou Zorobabel do estresse de lidar com isso. Muitas vezes Deus não nos poupa de passar por estresse, por dificuldades, porque isso muitas vezes prova o nosso caráter, e Deus precisa provar o nosso caráter. Deus pode usá-la como crisol a fim de nos ensinar a depender dele. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é depender totalmente de Deus. Mesmo que ele seja um homem poderoso aqui na terra, rico, influente,
famoso, ele precisa depender de Deus, senão a sua vida vai ser uma ruína. E assim aconteceu com esses personagens que nós estudamos nessa semana. Aqui hoje nós estamos estudando sobre Zorobabel, que teve várias oposições para construir lá o muro, mas Deus disse, não te preocupa, não é por força, mas é pelo meu espírito que vocês vão construir, pelo poder que eu vou dar a vocês, se vocês forem fiéis a mim. Queridos, não desista de Cristo. Permaneça fiel até a volta de Jesus, porque Ele vai nos dar força para tomar decisões que agradem ao Senhor. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Vamos concluir o nosso estudo. A palavra submissão não é bem vista dentro do cenário global, porque submissão nos conduz ao entendimento de fragilidade, de fraqueza, de falta de estrutura. Mas será que é bem isso? Toda vez que nos colocamos em posição de submissão, conforme os preceitos bíblicos, estamos dando um grande passo para nos mantermos ligados ao desejo de Deus. E às vezes a submissão, sim, ela envolve dor, ela envolve ingressar no crisol, ingressar em uma atmosfera hostil. Mas aqueles que aceitam esse desafio, aqueles que deixam de lado a arrogância, a prepotência, os seus próprios ideais e assumem uma característica de submissão de acordo com a palavra de Deus. Estes encontrarão ao final de sua jornada uma grande recompensa, uma recompensa eterna. Vale ou não vale a pena ser submisso mediante os fundamentos bíblicos? Avalie com muito carinho isso. E nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Ajuda-nos a cumprirmos a missão que colocas em nossas mãos, Pai. Que sejamos verdadeiras testemunhas do plano maravilhoso de salvação e restauração deste planeta. Em nome de Jesus. Amém.